nesses dias, Divaldo Franco tem divulgado muito a paz, a necessidade de estabelecermos a paz no lar, a paz na família, a paz no mundo. Criou o movimento Você e a Paz. E esse movimento hoje se estende por centenas de cidades do Brasil e do mundo. Portanto, Divaldo, o mensageiro da paz, que vai falar para nós agora. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na vida de todos nós ocorrem fenômenos peculiares. Organizamos a nossa existência e preparamos o nosso futuro. Repentinamente surgem ocorrências que mudam completamente a nossa planificação. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de um jovem estudante de medicina na cidade de Los Angeles. Ele idealizava uma existência dedicada ao bem, à fraternidade, a ir à problemática do sofrimento na Terra. Por essa razão, ele escolhera a medicina. Chamava-se Tadeu Merlin. E no último ano, de repente, ele adotou uma ideia, de certo modo esquisita, a eutanásia. Ele falava que a eutanásia é o recurso hábil para dar ao indivíduo uma morte digna. Todas as mortes são dignas, porque todas elas são cessar dos fenômenos físicos. Mas ele dizia que a criatura humana tem o direito de eleger a sua forma de morrer. E dessa maneira, ele acreditava que a eutanásia era o melhor recurso para doenças dilaceradoras, aquelas doenças irreversíveis, Alzheimer, Parkinson, cânceres e outras degenerativas. Era natural que a ideia do jovem causasse um certo pânico e que ele fosse visto de uma maneira que não correspondia à sua realidade. Mestres e amigos diziam que a função da medicina é prolongar a vida, tornar a vida mais exequível, diminuir os sofrimentos e aguardar o fenômeno biológico da morte quando este venha a ocorrer. Nada obstante, o jovem Tadeu Merlin asseverava que o indivíduo tem o direito de eleger o momento da sua morte quando a vida já lhe não seja mais suportável. Quaisquer argumentos eram sempre recebidos com ironia ou naturalmente com qualquer desprezo. Periodicamente na cidade de Los Angeles, na Califórnia, ocorrem tempestades de verão. E numa dessas oportunidades, a cidade experimentou a terrível injunção da tormenta. Vários lares desabaram, as muretas caíram, os hospitais superlotaram-se, as ambulâncias corriam de um lado para o outro e os médicos, todos chamados, estavam em plantão. Era um verdadeiro caos, quando de repente, pelo entardecer, do serviço social,
O telefone soou e uma voz desesperada dizia do outro lado do fio: necessitamos de uma ajuda urgência, porque se trata de salvar 2 vidas. É um parto e esse parto se tem prolongado demasiadamente. Eu sou uma aparadeira e aqui no bairro muito pobre, no bairro alemão. Então necessito que uma ambulância venha buscar a parturiente para salvar a sua e a vida da criança. A atendente respondeu que era impossível. Não havia salas cirúrgicas. Os doentes se acotovelavam nos corredores do hospital. Os médicos estavam atarefados. Mas a voz do outro lado insistia muito. E a jovem, já cansada, resolveu olhar a lista de plantão dos médicos que estivessem à disposição. E em determinada página encontrou um paramédico, o jovem Tadeu Merlin. E teve uma ideia, já que aquela mulher estava morrendo sem assistência, qualquer pessoa poderia socorrê-la. Então, através do interfone, ela entrou em contato com o jovem e expôs-lhe o caso. Generoso e útil, ele prontificou-se a atendê-la. Não entendia nada de obstetrícia, mas pelo menos poderia fazer companhia, dar alguma ajuda médica. E passou pela sala de obstetrícia, dialogou rapidamente com o especialista, preparou a mala de instrumental e, pegando de uma ambulância, dirigiu-se ao bairro enunciado. Ele era, de certo modo, pessimista e estava sempre criticando a sociedade do seu país. À medida que se afastava dos bairros elegantes de Bel Air, dos triunfos do cinema, ele se foi adentrando na periferia miserável que existe em todas as cidades do mundo. E chegou ao bairro referido. Era um bairro de imigrantes europeus, especialmente de alemães, que haviam chegado depois da Primeira Guerra Mundial. E lamentou profundamente ver adiante as torres de petróleo, as luzes iridescentes, e ali a miséria total. Crianças ao abandono, pessoas esfarrapadas, o lixo necessitado de recolher. E chegou ao número indicado. Era um velho pardieiro de 3 pisos, cuja escadaria ele galgou, notando crianças imundas, mal vestidas, até que chegou ao quarto que fora anunciado. Ali deparou-se com uma cena dolorosa. Uma senhora de idade disse: ela vai morrer. Desde ontem à noite que estamos em processo de parto, mas ela merece morrer, porque ela é teimosa. Imagine que é o 7º filho. Quando ela concebeu o filho, o marido lhe disse: estamos na miséria, não temos alimento para nós, porque mais um filho, aborte-o. E ela disse: não posso, é filho do nosso amor, eu não o posso abortar. E ele então, revoltado, redarguiu: se você se recusa a abortá-lo, eu a abandonarei, porque não terei como conseguir alimentos para 8 pessoas. E abandonou-a. E ela, depauperada, miserável, continuou com esta gestação, que termina neste parto prematuro. E a criança está numa posição não habitual. Vai morrer estrangulada. E eu tenho que descer para cuidar de minha família, porque desde ontem que aqui estou. O jovem Tadeu Merlin acercou-se da parturiente, que estava muito pálida, semidesmaiada. Escutou o som rítmico de uma hemorragia que caía sobre as tábuas imundas do assoalho. Tomou a primeira providência de encontrar aquele vaso. Pisou o vaso e então ficou aguardando.
Notou que ela não tinha forças para as contrações. Durante mais de meia hora esteve olhando-a, sem que o organismo reagisse. Então ele deu-lhe uma substância para ajudar o organismo a contrair o útero para expulsar a criança. Nada. Deu-lhe uma nova dose. E foi neste momento que a noite caiu. Ele se aproximou da janela e olhou a cidade pulsante de Los Angeles. A alegria de milhares de pessoas e a miséria também ali. Então ele lembrou-se, olhando para o céu agora tranquilo e estrelado, ele lembrou-se de algo peculiar. Era ateu. Desde que ele entrara na Universidade de Los Angeles, que ficara de mal com Deus. Ao ouvir as primeiras aulas de anatomia, de fisiologia, de anatomia comparada, ele começou a negar a existência de Deus. Era a sua melhor alternativa. Mas agora, diante daquela mulher, iluminada debilmente por uma lâmpada frouxa, na ponta de um fio, ele sentiu uma ternura imensa pela vida. Ela ia morrer. A criança também. Então ele contemplou a natureza, essas lâmpadas mágicas que são as estrelas. E tomado de uma emoção peculiar, ele gritou: meu Deus, se é que tu existes, e se é que tu podes, salva-os. Eu te suplico, salva-os. Foi uma oração partida do âmago do coração. Afinal de contas, não se é ateu absoluto. Sempre existe em nós o arquétipo da presença divina. E ele continuou aguardando enquanto a noite avançava e percebeu que ela teve um gemido muito alto. Ele correu e percebeu que ela havia tido uma contração forte. Ficou atento. As contrações vieram cada meia hora, depois 15 minutos, depois o parto. Amanhecia quando veio o parto, e aquela criança mirrada, que choramingou debilmente, cheio de entusiasmo, ele segurou a criança, pegou alguns papéis de jornais, limpou-a, seccionou a placenta, colocou a criança ao lado da mãe, que adormeceu. Esse sono que vem pós-parto e que é considerado uma verdadeira bênção de Deus. Tomado de emoção, Tadeu Merlin tinha agora um compromisso: anotar os dados para poder apresentá-los no hospital. Tirou a caneta, alguns papéis, e numa pequena prancheta ele anotou a hora, calculou o peso da criança, e quando foi medi-la, percebeu que ela era portadora de uma anomalia congênita. Tinha a perna direita com o pé voltado para trás. Era uma deformidade incurável. E a perna era mais curta, 3 centímetros. Então ele blasfemou: não é possível. Depois de tanto sacrifício, eu consegui salvar um aleijado. Esta criança vai ser infeliz. O bullying na escola, vão chamá-lo coxo, vão dizer que ele é esses apelidos que as crianças colocam. E eu poderei salvar-lhe a vida. Eu tenho agora nas mãos o direito de poder salvar a vida desta criança. Não há testemunhas. Aplicar-lhe uma injeção e logo salvarei a humanidade de mais um coxo, de mais alguém rengo. Preparou uma substância tóxica e quando segurou o braço frágil do pequenino para aplicar a dose, a voz da consciência gritou-lhe: que tens tu com isso? Tu vieste aqui para salvar vidas e não para interrompê-las. Deixa! Ele teve um choque. A consciência lhe era tão lúcida que ele parecia escutar a voz intracraniana
E então, tomado de choque, abandonou a criança, desceu a escadaria e desapareceu na cidade de Los Angeles. Logo depois, o jovem Tadeu Merlin doutorou-se em medicina e foi ser pediatra. Viajou para o meio oeste americano, criou uma clínica e prosperou bastante. Casou-se, teve uma filha e se tornou uma dessas criaturas felizes que haviam encontrado a sua profissão ideal, um lar seguro, a ternura de uma filha. A filha cresceu e foi estudar em Los Angeles, na mesma universidade, na mesma faculdade de medicina. Desejava auxiliar o pai na clínica. Ali encontrou o namorado, doutorando, casou-se. E logo depois, quando os dois se tornaram médicos, vieram residir em companhia do sogro e do pai. A vida transcorria de uma maneira feliz. E foi exatamente nesse momento que ela concebeu a jovem filha. E logo depois nasceu aquele pedacinho de gente que se transformaria numa verdadeira criatura. E essa criatura, adorada pelo avô, em breve modificou completamente o seu destino. Porque dizem que avós são as maiores bênçãos da divindade. Mas não pode haver nada pior do que ser avô. Ser avô tem uma desvantagem. É casado com uma avó, o que não é uma grande coisa. Mas também não sabe educar. Acreditam as avós que os netinhos devem ser educados por elas, que somente elas sabem educar. E afinal de contas, nós, os avós, sempre cedemos aos nossos netos tudo aquilo que negamos aos nossos filhos. Porque afinal, o neto é o nosso continuador, é a nossa vida exuberante. E a pequenina cresceu e aos 3 anos de idade, a mãezinha e o pai resolveram morar em Los Angeles. Desejavam fazer pós-graduação, doutorado, e se foram. Mas então o avô ficou desesperado. A vida perdeu sentido para o velho casal. Ele resolveu vender a propriedade e transferir-se para Los Angeles para estar ao lado da pequenina. Mandou construir 2 mansões, uma para a filha, o marido e a neta, e a outra para ele. Quando ela completou 5 anos, a vida teve algo curioso, porque uma daquelas tempestades anuais desabou sobre a cidade. Foi um pânico, e mais ou menos às 4 horas da manhã, o telefone tocou na residência do jovem velho médico. Ele atendeu, e a voz que o chamava falou-lhe desesperadamente: necessitamos que o senhor venha para fazer o reconhecimento de um cadáver. Está aqui para necrópsia. Venha imediatamente. Ele teve um choque. Tadeu Merlin pegou o carro, saiu em disparada e chegou à faculdade, dirigindo-se diretamente à sala de identificação que ele conhecia tão bem. E quando chegou sobre a mesa e levantaram os lençóis, ele não teve dúvida. Era sua filha e o marido. Na descida pela Avenida do Pacífico para entrar em Los Angeles, o carro derrapou, bateu na morada, o tanque de gasolina explodiu e houve um incêndio. Conseguiram identificar porque havia um livro com o nome e o telefone do Dr. Tadeu. Então ele entrou naquilo que Dante Alighieri chama na Divina Comédia a selva selvagem do sofrimento. Porque ali estava a sua esperança, seu genro médico, sua filha, e deixou que o desespero vertesse pranto copioso. Feitas as exéquias, o sepultamento, ele ocultou da netinha a tragédia. E quando ela naquela noite perguntou: e papai? E mamãe? Eles viajaram,
foram para além do arco-íris, ao de lá. Mas eles vão voltar um dia. E ela começou a plantear sem saber o que havia acontecido. Logo no dia seguinte, e papai? Eles viajaram para além do arco-íris. E a menina continuou ignorando e esperando. Quando ela completou 6 anos, havia terminado o seu jardim de infância. E então o Dr. Tadeu e a senhora Merlin resolveram dar um garden party, fazer uma festa para a netinha, convidar suas amiguinhas e naquele dia dar a notícia de que os pais não voltarão, não voltariam, e ela os encontraria talvez mais tarde, quando a esperança fosse renascer muito além da vida. Mas curiosamente, no dia do aniversário, a pequenina despertou com febre às 5 horas da manhã. Ele correu e percebeu tratar-se de uma infecção gripal. Deu-lhe um antitérmico. Às 8 horas, ela estava pálida, com olheiras, algumas manchas nas articulações, mas a febre havia passado. Ao meio-dia, a febre voltou, 38 graus. Era uma febre de preocupar. Ele aplicou um medicamento mais forte. Às 3 horas ela estava não febril, porém estava amolentada. Começaram a chegar as amiguinhas, os amiguinhos de Bárbara, a netinha, e com as crianças suas mães. Dizem que em festa de crianças, quem mais se distrai são as mães. Tanto comem como falam da vida alheia. Porque é muito engraçado. E levam bolsas com plástico dentro, para poder botar uma coisinha para levar para fulano, para levar para Beltrano, e naturalmente para comer também. E então a festinha foi às 16 horas. O Dr. Tadeu procurou por Bárbara e não a encontrou. Saiu pelo pequeno bosque e encontrou sob uma alameda a menina tremendo de frio e de febre. Agarrou-a, suspendeu a festa, levou Bárbara para a recâmara e percebeu que estava diante de um caso muito grave. Resolveu chamar um amigo especialista em infecções. O amigo veio e às 10 da noite começaram a tirar sangue de Bárbara para exames de emergência. Estavam fechados os laboratórios. Porém, o hospital resolveu fazer as análises. E no dia seguinte, veio o resultado fatal. Bárbara era a portadora de uma virose desconhecida da medicina. Essa virose era tão perversa que atacava uma criança em 1 milhão. E por isso mesmo era desconhecida. Não se sabia qual era o vetor, porque nunca se pôde fazer o teste com seres humanos. Eram com coelhos da Índia ou com outros animais. Então Bárbara ia morrer. Mas ia morrer de uma maneira terrível, porque os vírus alojam-se nas articulações, nos músculos, e a criança termina morrendo por falta de elasticidade pulmonar e torácica para respirar. É uma morte dolorosa. Os 2 amigos médicos falaram para ele: se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia, porque desta forma não sofreria ela, não sofreríamos nós, porque não há cura, nem sequer sabemos qual é o vírus que causa essa enfermidade. E o Dr. Tadeu reclama: matar minha neta? Mas matar minha neta? Nós somos ricos, podemos consultar as melhores autoridades médicas do mundo. E os 2 colegas sorriram e disseram: faz muito bem, mas ela talvez não tenha 10 dias de vida, e a morte é cruel. O Dr. Tadeu imediatamente telefonou para Nova York. Viajou levando Bárbara para as clínicas Mayo. O próprio Dr. Mayo atendeu-a e desanimou. Leve-a para que morra em casa.
Não há esperança. E a morte é dolorosa de tal forma que nós adultos sofrendo não conseguimos minimizar o sofrimento. Diz, mas não posso. Eu sou muito rico. E onde houver um médico, mande-me. Mesmo que não haja esperança, eu quero que ela morra. Eu tentando. Não posso matar a minha neta. Eu terei que tentar. O Dr. Maio pensou, bem, há um médico que está fazendo tentativas dessa natureza, mas é na Alemanha. Ele vive na cidade de Hamburgo. Iremos a Hamburgo. Mas ela não aguenta a viagem. Naquela época havia várias paradas. Mas ele tentou e levou a netinha até o médico excelente. E quando lá chegou, o médico olhou-a e fez o diagnóstico antes de fazer os exames. Leve-a de volta. Ela já está morrendo. Observe as pulsações. Havia emagrecido. Havia inchações em toda a articulação básica. Ele disse, mas não tem esperança. Não há esperança. Dê-me o nome de alguém, um nome, um médico qualquer, para que eu leve minha neta. Ele foi ao fichário e disse, bem, no meio oeste americano existe um médico que está tentando estudar viroses. Ele é especialista em virologia. E talvez, quem sabe, dê-me o nome. Faça-lhe um telegrama marcando uma consulta de urgência. Assim foi trabalhado, ele voltou a Nova York, alugou um avião especial e partiu para o meio oeste americano. Mas quando chegou no lugar, teve uma grande decepção. Era um lugar muito pobre, de mineradores, a cidade quente, abafada. O aeroporto não era um aeroporto. E a ambulância que esperava estava em pedaços. Ele quase recusou-se, mas era o único veículo que a poderia levar à clínica que o seu colega alemão havia recomendado. Ele entrou com a esposa e Bárbara. E quando chegou à clínica, era uma lástima. Era de madeiras, um barracão. Ali estavam crianças aleijadas. Parecia o Pátio dos Milagres de Paris, narrado por Victor Hugo nos Miseráveis. Ele entrou e crianças deformadas estavam na sala. Ele se aproximou da secretária e disse, tenho marcada de urgência uma consulta com o Dr. Miller. A secretária disse, estamos esperando. Bárbara foi carregada, levada para a sala. O médico estava sentado atrás do seu birô. Bárbara foi colocada numa mesa de rodas. O médico pediu para que o enfermeiro trouxesse até ele. E então o avôzinho chegou e disse, aqui estão os exames. E o médico lhe disse, não me interessa. Eu não gosto de ouvir a opinião dos outros. Eu prefiro fazer eu próprio meu diagnóstico. E olhou para a Bárbara semi-adormecida e perguntou-lhe como é seu nome. Ela sorriu débil e respondeu, Bárbara. Bárbara, vai doer. Eu lhe vou fazer exames que vão doer. Mas você vai montar em bicicleta outra vez. Você vai montar em pônei. Você vai correr, vai jogar futebol. E foi apertando as articulações. Lentamente Bárbara gritava e ele dizia uma palavra. Daí a alguns minutos ele disse, não há dúvida. É a pior virose que existe atualmente na Terra. Mas há 10 anos que eu estou tratando dessa virose. Mas nunca encontrei um paciente humano. Somente tenho encontrado cobaias, coelhos, macacos. E a experiência é muito dolorosa. Consegui fazer uma vacina, mas nunca pude aplicar, porque não havia um cliente. O doutor Tadeu olhou para aquele jovem médico e disse, aplique a vacina. O senhor terá que assinar um documento de autorização, porque ela pode morrer. Bem, mas ela já está morrendo de qualquer forma. Então, autorize-me a cuidá-la. Dr. Tadeu assinou nervosamente, cedendo o direito ao médico de fazer com Bárbara a experiência.
E então, depois do documento assinado, o Dr. Miller chamou o enfermeiro e disse: leve-a até a piscina, vista-lhe o traje próprio, aplique-lhe a vacina e faça os primeiros testes de choque térmico, água quente, água fria, e chame-me. Bárbara foi empurrada. O Dr. Tadeu e a senhora encostaram-se na parede de tábuas daquele barracão miserável, enquanto o médico ficava anotando no que seria a vida de Bárbara naquela folha de papel. De repente, o enfermeiro disse: Dr. Miller, estamos prontos. Ele empurrou a mesa, levantou-se, e quando levantou, o Dr. Tadeu olhou para a sua perna. Ele claudicava da perna direita. Foi mancando. E o Dr. Tadeu perguntou: foi um acidente? Ele disse: não, é genético. Eu nasci deformado. E minha mãe, que era alemã, estava na América, em Los Angeles. Mamãe recebeu a visita de um médico extraordinário. O médico salvou-lhe a vida, salvou a minha vida. E então, depois que a mamãe se recuperou, ela foi à universidade para saber quem havia sido o médico. E do setor social disseram que não se podia dizer, porque era uma questão ética, não se diz o nome. Então a jovem atendente disse: compreende, é uma questão de disciplina, e eu não posso lhe dizer o nome, porque é um segredo médico. E mamãe, que falava mal o inglês, disse: e quando é que uma mulher guarda um segredo para outra? De maneira nenhuma. Eu tenho que saber o nome do médico que salvou minha vida e a vida do meu filho. A auxiliar ficou assustada, pegou o prontuário, colocou no balcão e disse: eu vou beber água, o que você fizer eu não tenho responsabilidade. Mamãe então olhou e viu lá o nome do médico. Ela ficou tão impressionada que botou meu nome, o nome do médico. O meu nome é Tadeu, Tadeu Johann Miller. Então o doutor Tadeu levou a mão à testa, enxugou o suor, e o médico perguntou: alguma coisa? Ele disse: não, é muito melhor ser manco do que ser cego como eu era. Como é que chamam você aqui? Doutor Manco, porque aqui só tem aleijado. Todo mundo se trata pela sua deficiência. E então adentrou-se, e daí a meia hora ele disse: vamos continuar. Bárbara não teve sequela à vacina. Um mês depois, Bárbara estava curada, absolutamente curada. E isto porque, certo dia, o estudante de medicina, Tadeu Merlin, resolveu salvar a vida de uma criança com deformidade. E isso se chama felicidade. Todos nós procuramos a felicidade. Todos nós interrogamos: que é felicidade? E a felicidade é um pomo que pomos aonde não estamos. E sempre estamos aonde não há pomos. A felicidade para uns é o individualismo, para outros é o sexismo, para outros é o consumismo, para a maioria é o vazio existencial. Vivemos um momento histórico, antropossócio-psicológico, em que a ciência e a tecnologia nos deram quase tudo, mas não nos deram paz. Nunca houve tanta depressão na Terra como hoje. Nós temos PIBs internacionais que jamais a humanidade alcançaram. Temos conforto de todo aspecto, mas não temos paz. Já afirmava o notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl: a vida, para ser digna, deve ter um objetivo. E o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung dizia que é necessário que a nossa vida tenha um sentido. Pode-se imaginar despertar e não ter o que fazer,
essas vidas ocas, vazias, inúteis. Então é necessário uma meta. A nossa sociedade não tem meta. É vestir bem, comer bem, fazer bastante sexo. Já não é o sexo que nos interessa, agora é o erotismo. Estamos cansados de sexo, procurando substâncias químicas para a função orgânica, cansada de nossa mente que perdeu o sentido existencial. Há cerca de 280 anos, um notável filósofo inglês, Thomas Hardy, asseverou que o ser moderno havia perdido o endereço de Deus. E utilizando-me o pensamento desse nobre filósofo, eu diria que o ser humano moderno perdeu o endereço de si mesmo. Muita gente pergunta: Seu Divaldo, qual é a minha missão? Não sei. Mas o senhor não é médium? Sou. Mas eu não sei qual é a sua missão. Porque a nossa missão na Terra básica é amar. Mas todo mundo gosta de ser Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos. Não, esse não. Mas cada um de nós desejaria uma posição relevante. A maior felicidade e o maior objetivo da vida é poder amar. Mas nós queremos ser amados. E quando queremos ser amados, nós somos crianças psicológicas. Quando nós amamos, somos adultos. Porque nós temos a liberdade de escolher. Não pode haver melhor do que a alegria de dar. E nada mais tão pesaroso do que a tristeza de pedir. Então, o que é a felicidade? A felicidade é muito incompreendida. E é o objeto básico da filosofia. A filosofia grega, por exemplo, 7 séculos antes de Jesus, apresentava uma proposta de felicidade. Felicidade é ter dinheiro. Porque quem tem dinheiro compra. Quem compra, goza. E surgiu a doutrina hedonista de Epicuro. Epicuro dizia que é necessário desfrutar a vida, gozar, o epicurismo. E muita gente hoje é infeliz porque não tem os recursos para gozar. Mas o gozo é instinto, a felicidade é emoção. A emoção vem de dentro para fora, o gozo de fora para dentro. Será que a felicidade é ter? E aqueles que têm cada vez querem ter mais. Então, há aqueles que são escravos do que têm, que diariamente vão para o setor da bolsa para ver a subida ou a descida das ações. Ou no iPhone, passa horas nervosas vendo os cálculos. Então a pessoa se torna escrava da posse possuidora. Não é feliz, é rica, mas não é feliz. Suicida-se, porque o dinheiro não compra o amor, compra o interesse. Eu estava lendo há poucos dias, numa dessas charges, um caso acontecido no Texas. Um homem de 80 anos, portanto jovenzinho, eu tenho 89, casou-se com a moça por amor. Ela se casou com ele por amor, 20 anos de idade. Ela se casou com ele por amor ao dinheiro, naturalmente. Então o dinheiro pode comprar interesses mórbidos, mas não a fidelidade, não a ternura, não a carícia, porque são coisas espontâneas da alma. Então a filosofia apresentou que ter não é felicidade, porque todos aqueles que têm medo de perder a posse possuidora. Certa feita eu me hospedei numa casa, meus amigos, que era muito rica. Os espíritas têm essas ideias de colocar a gente em casas ricas, eu não sei porquê, e é constrangedor, porque eu não sabia o que fazia. Eu olhava do lado, tinha uma estatueta, olhava para o outro, tinha não sei o que, queria sentar, não podia, porque era uma cadeira do século XVII, eu tinha medo que quebrasse e eu caísse. Foi um tormento. E quando eu cheguei à suíte em que eu ia ficar, eu fiquei impressionado. A hora do banho, quando eu li as torneiras, brilhavam. E na Mansão do Caminho as torneiras, quer dizer,
mais ou menos. Não brilham tanto como brilha o teu olhar, diz a música. Porque estamos à beira-mar e nós usamos este produto, usamos aquele produto e sempre oxidam. Quando eu terminei de banhar, me preparei para o lanche, eu me voltei para a dona da casa e dei a maior baianada que existia. Porque eu olhei para ela e disse: o que é que a senhora passa nas torneiras e nas maçanetas que brilham tanto? Ela disse: não, Divaldo, não sou eu quem passa, minha gata. A empregada passa apenas uma flanela. Eu digo: nossa, e brilha tanto. São folheadas a ouro. Eu achei que era um pouco diferente das da mansão. Então era uma casa dessa natureza. E notei uma coisa peculiar. Fiquei 3 dias. A família tinha 3 filhos. Em 3 dias, nenhum deles foi à palestra que eu proferi. Mas no último dia, eu intrigado, até por educação, por gentileza, deveriam acompanhar. Eu passei no corredor, o longo corredor, e vi um dos rapazes. Ele vinha e eu olhei para ele e fiz: olá, eu sou o Divaldo, sou hóspede de seus pais. Ele me olhou, resmungou palavras, estava de óculos escuros, e eu percebi que era um toxicômano, porque estava evidente. Ele disse: não, venha cá. Aí segurei. Quem é educador, quem é pai, avô, bisavô, tetravô, tem o hábito de sempre chamar a atenção. Pode se conformar que todo velho dá conselho, mesmo que a pessoa não queira. Então, quando chegar um velho, se prepare, porque vai sair um conselho, muitas vezes até uma bobagem, mas é um conselho. É da arte de envelhecer. Eu peguei e sorri e disse assim: meu filho, você não está nada bem. Além de ser pouco gentil, você está em alfa, não? Qual é a droga que está usando? Assim, bem seco. Ele disse: o senhor está me caluniando? Eu digo: não, você sabe que é verdade. E eu, além de ver que você está estimulado, eu também tenho uma outra visão peculiar. Eu vejo além das aparências. Mas você tem tudo, meu filho. Eu vou falar com seu pai. Seu pai sabe? Não, isso eu vou falar. A mim me surpreende como é que um pai e uma mãe não notam quando o filho começa na droga. Porque não são pais, são fornecedores. Eles não vivem com os filhos. Eles hoje têm todo o equipamento eletrônico para tomar conta do filho. E o filho não ama. O filho agradece aos pais aquilo que eles dão, porque eles não se dão. É muito fácil dar coisas e é muito difícil dar-se. Eu me lembro de minha mãe cantando para 13 filhos músicas de ninar. Se dirá: mas era antigamente. Não, é hoje. A mulher que deseja tornar-se digna de ser uma mulher que compete no mercado de trabalho com o homem, se deseja ser mãe, também o será. Estabeleça o seu momento de ser mãe, o seu momento de competir, o seu momento de ganhar dinheiro, mas não delegue esta função a ninguém, porque ninguém ama dessa forma, mesmo remunerado. O melhor servidor remunerado é um empregado para servir, não para amar. Então não tive dúvida. Na hora que nós estávamos sentados, e o rapaz também, eu falei ao cavalheiro. Ele disse: doutor, como seu filho está pálido, ele está usando drogas. Falei assim, bem ingênuo. O pai disse: não me diga. Não, já está dito, não está usando, meu filho. Ele disse: não, o senhor é que diz. Eu digo: não, você sabe já. Tire o óculos para ver que os seus olhos estão com os sinais. São esses pequenos capilares vermelhos. Daí usa óculos por causa da fotofobia. Eu sou especialista nisso, meu filho. Há 40 anos que eu estudo toxicologia, porque tenho lar de crianças e sou educador. E vou lhe dizer mais: se está usando droga da pesada aqui para nós. O pai diz: mas Divaldo, não tem mais nem menos, internar imediatamente. Mas eu não sabia. Eu aí não aguentei. Eu perguntei: quantas vezes o senhor tem conversado com o filho e tem olhado para ele olho a olho? Como meu pai dizia: venha cá, olho no olho. Você é homem? Ué, pai, o que é isso? Então responda: cara a cara. Eu tinha medo, entre aspas, respeito por meu pai.
Agora os pais têm medo dos filhos. Pessoas me procuram para pedir conselhos, que o seu filho de 4 anos é muito rebelde. Eu não acredito, porque os meus de 40 anos, eu olho e digo, qual é o caso? Assim, o que é que há? Ele disse, não, tio, porque está faltando sentimento de amor na família. A família desagregou. Nós nos reproduzimos e entregamos a empregados especiais e a instrumentos eletrônicos educados, mas damos tudo. A vida também dá, os maus também dá. É necessário dar amor, presença, diálogo. No momento da adolescência de todos nós, é um momento de conflitos. Os pais tomarem banho com os filhos, explicarem a função genésica, responderem a perguntas, porque o adolescente vai perguntar, e não perguntando em casa, pergunta na rua, e recebe respostas erradas. E não sendo adotado pelo pai, vai ser adotado pelo traficante de drogas, que o trata muito bem e lhe dá prazeres. Então o hedonismo não dá felicidade. Surgiu um outro filósofo chamado Diógenes. E Diógenes dizia, a verdadeira felicidade é não ter nada. Porque quem não tem nada não pode ficar pior do que o que já está. Então não ter nada é uma maravilha. Ele próprio, certo dia estava em Atenas e conversava com uma estátua. E alguém lhe disse, Diógenes, estás falando com a pedra? Tu não sabes que a pedra não fala? Sei. E por que estás falando? Bem, eu estou me acostumando com o silêncio da pedra para poder aprender a ouvir a estupidez de quem fala. E Diógenes mantinha a desnecessidade do supérfluo. Mas também não podemos viver numa fase primitiva. Nós já adquirimos um padrão ético, um padrão sociológico, um padrão de higiene, que nos exige mínimas condições para a saúde e mínimas condições para o bem-estar. Na psicologia, o auto-amor. Eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim, tenho que me zelar. Não é viver egoisticamente, é viver-me afetuosamente para poder ser feliz. Mas se a felicidade não é ter e não é não ter, que será a felicidade? Um outro filósofo, Zenão, dizia que nós sofremos porque temos medo. Medo de morrer, medo da doença, medo da traição, medo da perda do emprego, medo disso, medo daquilo. Então ele pregou a doutrina estoica, na qual nós temos coragem de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, enfrentar as lutas. Mas será que a nossa vida deve ser pautada pensando numa desgraça? Eu vou me fortalecer para quando morrer uma pessoa em casa eu não sentir nada. Isso é mórbido, é uma antecipação da dor. Realmente quem melhor definiu a felicidade foi Sócrates. Sócrates asseverava, é necessário o autoconhecimento para poder valorizar o ter, porém, manter a importância do ser. Eu não valho pelo que tenho, eu valho pelo que sou. E Sócrates deu a vida para demonstrar que nós somos seres espirituais. Então a felicidade está numa base do nosso viver. E como a morte é sempre a fatalidade que interrompe, veio uma doutrina científica dizer que a vida nunca se interrompe. A organização fisiológica se desconecta, mas a vida prossegue. O ser é imortal. Todos aqueles fatores que fazem parte do nosso existir são experiências evolutivas, porque trazemos no âmago de nós a presença divina. Todos nós somos deuses, com D minúsculo. E como a morte é inevitavelmente para todos nós, é necessário considerá-la fenômeno biológico. Ainda há poucos minutos uma pessoa me disse assim, seu Divaldo, quem é que vai lhe substituir porque você vai morrer daqui a pouco? Eu achei tão gentil. Eu disse, mas quem lhe disse que eu vou morrer? O médico, vai dizer ao médico que ele é um mistificador.
porque eu vou viver até os 100, para começar. E quando chegar no 100, a ciência já evoluiu tanto que eu vou aí a uns 120. E quando estiver cansado, eu ainda peço mais 30. Porque o importante não é viver, é bem viver. É estar de bem com a vida, é amar a vida. Eu adoro a vida. Não pode haver nada mais maravilhoso do que viver. E diariamente, quando eu desperto, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Perguntar-me, para quê? Para ver se estou vivo ou se estou morto. Porque se a janela abrir, eu estou vivo. Se não abrir, já estou morto. Então veio o Espiritismo. É a ciência que nos dá a certeza da sobrevivência, que nos explica, Tadeu Merlin, a razão da dor, a alegria. Porque pessoas há que são tão felizes e outras há que são tão desditosas. Eu tive uma irmã que foi vítima de hidrocefalia. Eu não a conheci. E minha mãe dizia que somente a cabeça crescia. Ela nunca enxergou, nunca falou, nunca ouviu, nunca sentiu a carícia de minha mãe. Para que Deus faz um ser dessa forma? Qual é a finalidade? Teve esta vida vegetativa, meus pais sofreram muito e a família, que depois morre e se acaba. O universo tem uma fatalidade, que se chama eternidade da vida. Nós somos espíritos imortais e os fatos aí estão a oferecer-nos as provas mais cabais. Eu peço licença para narrar uma experiência pessoal. Quando eu contava 4 anos de idade, faz muito tempo, eu estava brincando na sala de minha casa e toda a nossa família era muito católica, como era compreensível nos anos 30. De repente entra uma senhora e me chama de, eu quero falar com Ana, que é o nome de minha mãe. Estando na sala, eu gritei para a cozinha, mãe, aqui tem uma mulher que ele quer falar. Minha mãe era baixinha, e eu sempre digo que mulher baixinha é terrível. Alta não, alta é como trovão, muito trovão, pouca chuva. Mas mulher baixinha já começa chovendo, e minha mãe era baixinha. Ela veio correndo, e aonde está a senhora? Eu disse, aqui. Ela me puxou pela orelha, porque naquele tempo não era pecado não. Minha mãe dizia que Deus pôs orelha em criança para a mãe puxar. A gente passa correndo, ela pega e a gente vem dançando balé na ponta do pé. É uma terapia excelente. E meu pai tinha em nossa casa um terapeuta. O terapeuta ficava atrás da porta. Quando tinha qualquer coisa, ele dizia assim, vá. A gente já ficava bem, já fazia terapia na hora. Ninguém ficou com trauma, com choque. Claro que tem os exageros, mas lá em casa, quando o pai sorria e dizia assim, vá buscar. Não, pai, está tudo bem. Veja que maravilha. E era grátis. Olha, minha mãe chega e então pergunta, onde está a mulher? Eu digo, aqui. Ela me puxou pela orelha, bem puxado, e disse, menino, eu estou ocupada trabalhando. E voltou à cozinha. Aquela senhora me disse, diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha. Eu sou sua avó. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós já tinham desencarnado. Eu gritei para a cozinha, mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Ela veio como relâmpago, me olhou e disse assim, menino, como é que você está chamando o nome de sua avó? Eu digo, a mulher está dizendo. Ela me deu uns 2 tabefes daqueles que estalam. Mas até parece escola de samba. Leps, leps. Menino, não minta. O que é que está acontecendo? Eu chorando, mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Meu filho, como é que você sabe o nome de sua avó? Porque minha mãe nunca pronunciou o nome da mãe dela. E por que não? Porque quando ela nasceu, sua mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi educada por uma irmã, a quem chamava mãe. Então ela ficou desesperada, como é que eu sabia? Me carregou, levou à casa da minha tia e disse, Edviges, este menino enlouqueceu. Está dizendo que minha mãe está lá em casa. A minha avó estava desencarnada fazia muitos anos. Ai, minha tia muito calma perguntou, como era ela? Eu disse, como era ela?
O vestido que arrastava no chão, uma corda na cintura, que era um cinto. E ela disse, e cadê ela? Eu digo, ficou lá em casa. Mas nesse momento eu vi que ela entrava pelo corredor. Eu disse, olha, ela está chegando. Aí as duas se abraçaram e minha tia fez, pergunte o que é que ela quer. E as duas se abraçaram e deixaram o pobrezinho na mão do fantasma. Eu aí perguntei. E ela disse, naturalmente, vim falar com vocês. Ela está dizendo que veio falar com vocês. Então diga a ela que fale. Eu perdi a consciência. E quando eu acordei, as duas choravam. Até hoje eu não sei o que falou. A partir daí eu fiquei um menino especial. Porque eu comecei a ver. E meu pai, que era do século XIX, que tinha educador dentro de casa, me disse, toda vez que você falar que viu morto, você tomou a surra. Eu falava e apanhava. Eu falava e reapanhava. Tri falava e tri apanhava. Foi assim que eu eduquei a mediunidade. Foi o melhor método kardecista que eu já tive. Aos 17 anos, eu estava na rua, me havia concluído o curso de professor primário, quando um colega me disse, teu irmão morreu. Eu disse, mas como morreu? Está ali caído. Eu corri, cidade do interior, 1944, e encontrei o meu irmão numa poça de sangue. Eu tive um choque compreensivo. Saí correndo para avisar meu pai, que já estava vindo, e cheguei em casa e contei a minha mãe. E sentei no banco da sala de jantar, porque nós éramos 13, era um laboratório. E a hora da refeição era uma mesa enorme, com 2 bancos laterais e as cadeiras de meu pai e de minha mãe. Eu me sentei e daí a pouco meu pai trouxe o cadáver do meu irmão. Não havia necrópsia, só havia um médico na cidade. Meu irmão era casado, morava próximo. E então prepararam lá as exéquias. E de repente, às 8 da noite, 3h30 depois, minha mãe me disse, meu filho, vamos orar o rosário de Nossa Senhora no cadáver de seu irmão. Eu quis levantar, não pude. Tive uma sensação estranha. Tentei levantar, disse, mãe, eu não posso levantar. Ela estava nervosa. Disse, meu filho, não venha com as suas coisas. Porque eu era um pouquinho atrapalhado. Não venha com as suas coisas. Me puxou, eu caí. Não tinha movimento nas pernas. Ela então foi chamar meu pai, levaram-me para a cama. E eu fiquei do dia 23 de junho de 1943 até o dia 5 de dezembro de cama. No dia seguinte o médico veio, fez o exame e disse, é um choque, é um trauma. Se ele tomar outro choque, ele fica bem. E meus irmãos, muito inteligentes, me aplicaram todo tipo de choque, só faltaram me matar eletrocutado. E eu continuei. No dia 5 de dezembro de 1943, ou melhor, 44, uma prima minha trouxe uma senhora à nossa casa. A minha prima estava naquela faixa dos 29 anos. E naquele tempo, a mulher que completava 30 anos sem casar, era quase amaldiçoada, coitada. Era chamada balzaquiana, que era uma ofensa. Em homenagem ao Honoré de Balzac, que escreveu o livro A Mulher dos 30 Anos. E minha prima estava nesse vai e não vai. Era muito católica, mas quando aparecia um entendido aqui, ali ou acolá, ela estava firme. Porque ela era católica, mas acreditava nessas coisas. E ela descobriu esta senhora que havia chegado da capital. Ela foi fazer uma consulta e a primeira pergunta que fez a senhora foi: eu vou casar? E a senhora deu-lhe uma resposta: importante não é casar, importante é ser feliz, casado ou não casado. E conversou com minha prima ficou encantada com aquela senhora. 2 horas depois perguntou-lhe: quanto é a consulta? Nada, não é uma consulta, é uma conversa. Mas como? A senhora não cobra nada? Não. E a senhora é médium? Sou. E não cobra? Não. E por que não cobra? Porque sou espírita. Os espíritos não cobram nada. Onde entra o dinheiro, entra a suspeita. Toda vez que nós pagamos, nós exigimos receber o que queremos. Na doutrina espírita, a mediunidade é gratuita.
A doutrina espírita nos ensina a dar grátis o que grátis recebemos. E então minha prima ficou entusiasmada e perguntou: a senhora visita doentes? Sim. Eu tenho um primo que tem uma doença misteriosa. A senhora visitá-lo-ia? Com muito prazer. Marcaram para o dia seguinte, e nesse dia 5 eu estou lá com almofadões, as pernas geladas e com uma cãibra permanente, quando entram minha mãe, minha prima e a senhora. A senhora me olhou detidamente, simpática, porque todo médium é bastante simpático, quando é médium verdadeiro. Quando não é, os acompanhamentos não são bons. Então ela me olhou tão gentil e disse: mas o rapazinho não tem nada. Eu disse: eu não tenho nada? Não. Eu já imaginei a surra que eu ia tomar. 6 meses fingindo que estava doente, não ia ficar nem os ossos. Eu disse: minha senhora, eu sou muito doente. E aí eu fiquei mais doente para poder convencê-la. Ela disse: não é não. Eu disse: o que é que eu sou? Obsidiado. Eu achei a palavra horrível. Eu disse: obsidiado? E o que é obsidiado? É um espírito. Você é médium e é um espírito. Eu estou vendo. E descreveu meu irmão melhor do que eu faria. Automaticamente ele disse: foi Clarice, a minha prima, que lhe contou. Não, eu estou a vê-lo. Você é médium. Ele estava caído no chão, atormentado, atordoado, com a perturbação. E o médium é como um imã, uma antena. Você chegou e ele ligou-se no centro do movimento e está influenciando as suas pernas. Nós vamos orar, eu vou lhe aplicar o biomagnetismo, o passe, e você fica bom. Eu disse: mas não entendi nada, minha senhora. Não faz mal. Você sabe orar? Eu digo: sim, senhora. Eu era presidente da Cruzada Eucarística, eu era coroinha, era sacristão. E então ela disse: fecha os olhos, que eu vou lhe aplicar o passe. Mas eu não fechei os olhos, eu deixei mais ou menos para ver o que é que ia acontecer. Ela distendeu os braços, elevou o pensamento, e eu vi que aquela senhora se transformou numa lâmpada fluorescente. Quando as suas mãos passavam, como se tirasse uma teia de aranha de sobre mim, caía estrelinhas como chuveiros de São João. Então eu senti uma emoção de ar refrigerado que não existia na minha cidade. Então eu senti aquela emoção. 4 ou 5 minutos depois ela disse: então, eu disse: estou sentindo uma sensação tão agradável. Ela disse: seu irmão já saiu. É seu irmão, Divaldo. Ele não estava fazendo mal. Eu estou a vê-lo agora levado pelos guias. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque havia uma outra que era tão louca como eu. Eu aí fiquei contente. Ela também via os mortos, éramos 2, e é melhor do que ser apenas um. Então ela disse: agora levante e ande. Eu disse: se eu levantar eu caio. Ela disse: levante. Eu disse: eu não levanto porque eu caio. Minha mãe olhou para mim e fez: levante. Eu disse: mãe, se eu levantar eu caio. Caia, mas mostre que você é bem educado. Levante. Aí eu vi que eu levantaria. Empurrei os quadris. Quando os pés bateram no chão, eu senti essa sensação pós-cãibra e caminhei até hoje. Nunca mais tive nada nas pernas. Então começamos a chorar, minha mãe e eu. Abraçamos-nos. E minha mãe perguntou: ele já está curado? Não. Esse é o primeiro round. Mas a viagem vai ser muito longa. É necessário ele ir ao centro espírita. Eu não vou. E por que não? Porque o diabo está lá. Como é que você sabe? Porque todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico e não era. Não é verdade? Ele disse: mãe, eu não vou. Vai. E fomos. Para me assegurar, eu levei 1/3. Porque se Satanás viesse, eu exorcizava. E pensei que espiritismo era coisa de gente de má vida, afrodescendentes, pessoas irregulares. Quando eu cheguei à casinha modesta que empurrei a porta e nós entramos, eu tive um choque.
Ali estava o meritíssimo juiz de direito, o gerente do Banco do Brasil, que naquela época era muito importante, o fiscal do imposto de consumo, o notário da cidade, a zeladora do altar do coração de Jesus. Eu disse, meu Deus, é maçonaria. E fiquei intrigado. Mas no momento em que o presidente levantou-se e leu Orgulho e Humildade, uma página do Evangelho, eu me rendi. Nunca havia visto nada tão belo. Então naquele momento eu desmaiei. E quando voltei ao normal, minha mãe estava chorando. Meu filho, José se comunicou por você. Eu disse, não mãe, eu estava dormindo. Ela me aplicou um nobre beliscão e disse, seu irmão acaba de comunicar-se comigo. Bem, era uma sexta-feira. E na hora da saída, a zeladora do altar do coração de Jesus me disse, olha Edivaldo, o que se passa aqui não se diz a ninguém, está bem? Eu digo, E eu estava louco para sair e contar a todo mundo, porque o bom disso é a gente contar. Então eu contei a um amigo, que contou a outro amigo, que contou a outro amigo. No dia seguinte a cidade de Feira de Santana inteira sabia. Aí eu fui me confessar, que era o sábado. Confessei-me quando o padre me viu andando. Divaldo, está curado? Estou, padre. Quem o curou? Disse o diabo. Mas como o diabo? Eu fui no centro de espiritismo e Satanás me curou. Eu disse, mas Satanás? Não disse Satanás fica lá? Venha confessar. Eu disse, é agora que eu vou contar quem estava lá. Ajoelhei-me e ele perguntou, conte-me tudo o que aconteceu. E eu disse assim, padre, o senhor não sabe quem estava lá. Gente daqui estava lá. E aí eu contei, ele ouviu e disse, muito bem, eu o perdoo e amanhã você comunga. Ele disse, o que é que eu faço agora? Sexta-feira, volta lá. Eu devo voltar? Porque o demônio tem ardis, ele libera, mas você vai até ver-se livre. Quando se vê livre, você larga. Ele disse, mas padre, é pecado. Ele disse, é pecado. Você peca sexta, eu confesso sábado e domingo lhe perdoo. E foi assim que em janeiro de 45, eu já havia contado tudo que sabia. Estava conversando com ele, quando de repente na sacristia, eu vi entrar uma diaba. Ela foi entrando e disse, padre, está chegando. Ele disse, o quê? É uma mulher. É um espírito demoníaco de mulher. Como é que está vestida? Eu descrevi. O que mais você viu? Eu digo, ela usa óculos. Olhe bem para o rosto dela e me diga. Eu digo, ela tem uma verruga na parte superior do lábio direito. Ele disse, receba. Não é o diabo não, é mamãe. Receba. Eu então recebi. Quando eu voltei ao normal, esse homem a quem eu muito devo, notável, disse-me, a igreja, e aqui está sendo gravado, a igreja não condena as comunicações espirituais, porque todos os santos foram médiuns, falaram com os imortais. A igreja apenas não recomenda as evocações, que também não fazemos, nem a questão das comunicações, porque é uma coisa muito séria, como nós dizemos. Agora vá e siga seu caminho, que é lá. Então eu fui expulso assim. E desde então, 1945, que estou na doutrina espírita, comunicando-me com as entidades, mantendo esse doce colóquio em uma existência bastante larga, tendo a certeza absoluta, utilizando-se das minhas mãos para escrever durante 6, 8, 10 horas, sem parar, escreverem com as duas mãos aquilo que eu não tenho a menor ideia, pessoas a quem eu jamais sonhei que existia, e eles vêm eternamente nos falam que vale a pena amar, que não estamos na terra para o prazer, também para desfrutar de alegria. O Espiritismo não é uma doutrina pessimista,
não condena nada. Cada qual faz o que lhe aprouver, mas há uma lei chamada de causa e efeito. Faz o que quiser e os efeitos colherá, queira ou não queira. Então essa doutrina extraordinária está hoje na Terra para preencher o nosso vazio existencial, para dizer que nossa vida é preciosa, para nos amarmos mais, para nos darmos valor, para darmos um significado ao nosso existir e, acima de tudo, para construirmos uma sociedade eminentemente feliz. Depois de reflexionar a este respeito, o que é a felicidade? É um estado de paz interior, em que o mal dos maus não nos faz mal e o bem dos bons nos dignifica. Estamos na Terra para construir um mundo melhor. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele, não é meu. Mas quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Todos nós temos inimigos, é inevitável, porque nós estamos em diferentes graus de consciência. Agora, ruim não é quando se tem inimigo, é quando se é inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém, mas sendo uma pessoa de vida pública, inevitavelmente tem quem não goste de mim. Eu lhes dou o direito, mas o ideal de que a vida vale a pena ser vivida merece que nos esforcemos no lar, mesmo nos lares difíceis, entre nossos amigos, que sejamos nós aquele que distende a mão. E é com esta idade de experiências multifárias que eu digo às minhas irmãs e aos meus irmãos, aos nossos ouvintes pela internet, que o amor abençoa quem ama. Em todos os momentos da vida, somente o amor triunfa. É o único valor que, quanto mais se divide, mais se multiplica. Então, pensando no que iria falar aos meus irmãos da querida São José do Rio Preto, que aprendi a amar desde março de 1954, quando aqui estive com o querido amigo Enke e proferi a primeira palestra, e nunca mais deixei de vir a essa cidade encantadora. Estive pensando o que diria de coração a coração, uma palestra técnica ou falaria de alma para alma, como um velho amigo que viu o Rio Preto crescer e tornar-se esta cidade cosmopolita, rica, bela, que está preparando para o futuro milênio. Então optei por trazer uma mensagem de ternura, de carinho, de esperança, de felicidade. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Não esperemos a felicidade plena, total, absoluta. E vamos encontrar no Velho Testamento de que a verdadeira felicidade não está aqui conosco, mas nós podemos começar a ser felizes. Primeiro, com a consciência tranquila de olharmos para trás e não termos vergonha. Depois, de podermos ajudar-nos uns aos outros. Que ao sairdes daqui, leveis a esperança de que o mundo está bem. O mal que nós vemos é muito reduzido. Nós somos 7.280.000.000 de pessoas. É natural que tenhamos altas estatísticas, ainda mais que a grande mídia somente dá valor ao negativo, e as obras venerandas e respeitáveis faz uma ligeira citação. Eu que viajo muito, como disse o Dr. Miguel Sardano, eu já visitei 70 países, mais de 2.800 cidades, já falei com mais de 3 milhões de pessoas. A única diferença entre mim e alguém do Extremo Oriente é o nome e o endereço. Todos temos problemas, todos temos angústias. Mudamos de lugar, mas não mudamos de situação interior. Mas se nós amarmos, onde quer que estejamos, poderemos repetir a palavra de um notável protestante norte-americano: podemos florescer, floresça onde Deus plantou.
Não pense que ido a Paris, a Londres, a Zurique, a Roma, florescerão lá. Floresçam aqui, ali, longe. Porque onde estivermos, estaremos com os nossos problemas e com os nossos valores. E nesta hora de crise, de dificuldade, valorizemos o que temos e digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração. Tropeço na escuridão, ando na solidão, vivem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz do boiadeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dulce da oração. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de sofrer, após a morte poderão outra vez viver. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, pelas mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a bênção do amor. Amor de mãe ou de pai, de marido ou de mulher, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque não pode haver nada mais triste do que sob um teto que eu não tenha nem uma cama para repousar, mas viver na solidão. Não pode haver nada pior, pelo menos a presença de um gato, de um cão, mas se eu a ninguém tiver, nem assim reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhores.